Efésios capítulo 5. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Aleluia. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem aprender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é refrigério. A palavra de Deus, ela é calmante. A palavra de Deus, ela é sustento. Ela é força. Ela revigora. Amém. Essa passagem, ela fala muitas coisas interessantes nesse capítulo 5, apesar que Jesus vem falando desde o versículo capítulo 4, com os cristãos ali, Paulo falando aos Efésios. Então, falando como uma pessoa, tirando título, rótulo de pastor, de cristão, uma pessoa normal, vamos falar assim, porque crente é anormal, né? A gente crê em umas coisas que o mundo não crê, não é? Eu posso afirmar que nós somos fadados a andar, a se comportar como o mundo nos impõe em algumas coisas. Por exemplo, o modo de vestir. Antigamente, eu não iria pregar sem paletó e gravata, não é? Você não subiria num púlpito sem paletó e gravata. Então, tem algumas coisas, por exemplo, o modo de vestir, o modo de falar. O nosso modo de falar hoje é diferente do modo que a gente falava há alguns 20, 30 anos atrás. Tanto é que muitas vezes você vai conversar com seu filho, com a sua filha. O que você falou, pai? O que você falou? Ah, isso aí não usa mais. Não se fala mais assim. Veja como as coisas vão, né? A gente vai se moldando conforme o mundo vai mudando também. Então nós estamos cercados de movimentos, de costumes que nos faz mudar. Talvez, por exemplo, o cabelo que você usa hoje é totalmente diferente do que você usava há 30 anos atrás. Você pega uma foto sua de 30 anos atrás e você fala assim, não, hoje estou bem melhor. Não é verdade? Dependendo da época que a gente, né, de quantos anos a gente tem, você fala assim, como é que eu usava uma calça dessa? Como é que eu usava um cabelo desse? Então veja que a gente vai vivendo assim. Hoje, né, nós temos a internet, a televisão, e você se molda por algumas coisas que você ouve, que você vê. E veja bem, não é errado. Lógico, tem que ter o discernimento, né? Nós estamos falando aqui de coisas normais, tá? Normais.
Isso não é errado, não é pecado você fazer isso. Você querer mudar, desde que não seja algo que fere, né, aquilo que a palavra de Deus ensina, você pode fazer, né? Agora, como cristão, como pessoas que são salvas, lavadas pelo sangue de Jesus, então, muitas vezes a gente fica focado em tudo isso e nós esquecemos de coisas mais importantes para a nossa vida. Porque, além de você viver nesse mundo, que nós temos que entender se nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Não é? Nós estamos inseridos nesse mundo. Agora, quando Paulo, ele fala aos Efésios, no capítulo 4, no capítulo 5, se você vai ver, ele vai falar sobre os procedimentos daqueles que andam na luz. Ele fala para uma comunidade que conhece a Jesus. Então ele vem com alguns ensinamentos, né? Então ele fala sobre que você tem que andar de uma maneira sábia, que você tem que fugir da imoralidade, do egoísmo. Então veja que Paulo, ele vai falar assim, olha, você tem a sua vida diária, você tem a sua vida normal, mas você tem que entender que nem tudo pode fazer parte da sua vida. Nem tudo é para você, que tem coisas mais importantes para você se preocupar. Porque o Senhor disse, ele é bem claro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Por que ele fala isso? Porque aquilo que é necessário para você viver, se você confia em mim, eu te dou. E não coloque o seu coração nas coisas desse mundo, mas nas coisas que são do céu. Então veja que o Senhor, ele vai nos moldando para que a gente seja um cristão melhor. Para que a gente viva a palavra dele e entenda o que ele quer falar para nós. Então, nós devemos ter um coração grato ao Senhor, né? E a palavra diz, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, que é o mais importante. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, mas não nos preocupamos com aquilo que a palavra diz que é importante para nós. E uma dessas coisas é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Como ser cheio do Espírito Santo. Que é algo que as pessoas parece que, não sei se tem medo de falar, eu não sei porque. Até mesmo o cristão tem uma restrição, assim, tem um medo, eu não sei o que é, mas uma restrição de falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, que habita dentro de você, que habita dentro de mim. Vamos lá. O versículo-chave do texto que nós lemos é o versículo 18. E qual é esse Espírito que Paulo está falando? Se encha desse Espírito. É do Espírito Santo de Deus. Então o versículo-chave está no versículo 18, que vai falar assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se, permitam-se encher-se do Espírito Santo. É importante a gente sempre entender que todo aquele que entrega verdadeiramente o seu coração a Jesus e obedece a sua palavra, já é batizado com o Espírito Santo. Ok? O que nós precisamos entender
que muitas vezes as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que grita, que roda, que pula. Tem nada a ver com isso. Pode haver algumas manifestações, evidências, mas o ser cheio do Espírito Santo vai muito além do que uma gritaria. Amém? Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 16, vai falar assim, ó: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Primeiro ponto que você tem que entender, que uma vez que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo habita dentro de vocês. E veja que palavra importante, João 14, 23, uma resposta de Jesus. Olha o que Jesus fala: se alguém me ama, então, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, algumas condições. Olha só: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aleluia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós, olha que interessante, nós viremos a Ele e faremos nele morada. É uma afirmação, que se você ama verdadeiramente ao Senhor, Ele fala: se você me ama, ouve a minha palavra, obedece a minha palavra, eu virei e habitarei em você. Isso é muito melhor de qualquer costume que o mundo nos impõe, de qualquer maneira de viver que o mundo nos impõe. E muitas vezes nós queremos impressionar as pessoas que estão ao nosso lado, mas não fazemos nada para impressionar a Deus, para se chegar mais a Deus, porque nós não ficamos cheios do Espírito Santo de qualquer maneira. Se você acha que você vai ser cheio do Espírito Santo e viver num mundo sobrenatural de qualquer maneira, isso não vai acontecer. Isaías, ele diz assim, ó: venham todos que estão cansados, sobrecarregados, sem dinheiro, venham todos. Porque é desejo do Senhor de não só salvar-nos, mas nos encher do seu Espírito Santo. O desejo do Senhor é que cada dia a gente cresça, cada dia a gente busque mais a Ele. Vocês sempre me ouviram falar que nós queremos uma igreja madura. E a igreja que é madura, ela busca ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, vamos seguir alguns pontos aqui. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 8 vai dizer assim, ó: mais do que isso, considero tudo perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quem está falando isso? Paulo. Um homem letrado, estudado, um homem da sua posição poderoso, mas que agora, quando ele reconhece que há algo maior do que aquilo que ele fazia, quando ele encontra Jesus, aí ele reconhece que tudo aquilo que ele tinha, todo o seu conhecimento, todo o seu poder, não adiantava de nada diante do Espírito Santo de Deus. E que o caminhar dele diante de Deus e se encher do Espírito Santo era muito mais importante, valoroso
da vida que ele seguia. E ele continua, versículo 9: e ser encontrado nele, eu quero ser encontrado em Deus, não tenho a minha vida própria, não tenho a minha própria justiça que proceda da lei, mas a quem, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10: quero conhecer a Cristo. Veja que Paulo aqui ele já caminhava com Jesus, mas é algo que eu tenho no coração e que você tem que ter também, a cada dia conhecer mais a Jesus. Olha que ele diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos. E eu fico com um trecho de uma mensagem de um pastor que eu sigo, que ele fala assim: Jesus não veio nessa terra para te dar um carro novo. Jesus não veio para te dar um apartamento novo. Jesus não veio para te dar 5, 3 contas no banco aqui fora do país, repleta de dólares. Não. Andar com Cristo é perseguição, é cruz, é pagar um preço, mas que ao final a recompensa é grandiosa, é maravilhosa. Aleluia. Paulo entendeu isso, então ele falou: eu preciso mais de Jesus, eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. E também precisamos quebrar alguns dogmas, né, que a gente crê. E aquilo que eu falei, que para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser uma pessoa que sai gritando na rua, que a gente começa o culto aqui, começa todo mundo pular, bate nas cadeiras, afasta tudo. Não. Primeiro que a casa de Deus é ordem e decência. E segundo que o Espírito Santo ele trabalha como ele quer. Ele pode tomar uma pessoa aqui na igreja em profecia? Pode. Ele pode fazer algo diferente, como muitas vezes ele fez aqui? Pode. Porque ele tem liberdade nesse lugar. Ele tem liberdade nesse lugar. O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Então, o que nós precisamos fazer para ser cheios do Espírito Santo? O que a gente precisa fazer? Então, vamos lá para alguns pontos que eu coloquei aqui. Primeiro, e são algumas coisas que muitas vezes nós não gostamos, mas que é necessário. Primeiro, renúncia. Ah, pastor, sabia que você ia falar essa palavra. Renúncia. Você sabe que essa palavra a gente precisa trabalhar na nossa vida todos os dias como cristão? Renúncia. Renunciar é algo que abre espaço, entenda isso. Renúncia abre espaço na sua vida para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Renúncia. Colossenses capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Entendeu? Que Paulo está falando aqui, ensinando a cada um de nós o que é renúncia. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele cita algumas coisas: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, renunciar é afastar, é deixar tudo aquilo que toma o lugar de Deus.
Aí, eu espero que você não esteja falando assim, pensando assim, e pastor, então vai ser difícil me encher do Espírito Santo de Deus. É uma decisão que nós temos que tomar. Muitas vezes não é fácil. Para alguns é fácil, mas para outros não é fácil. Mas é algo que nós, como cristãos, precisamos fazer. Renunciar, a palavra é muito clara, façam morrer. Veja bem, não é esquecer, não é deixar por algum momento, faça morrer. Algo que morre, acaba, é exterminado. Então faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Gente, hoje a gente escuta crente falando palavrão e acha que isso é normal. Hoje a gente vê crentes com atitudes que tinham na sua vida antes de conhecer a Jesus. Tem crente que ainda tem até algumas coisinhas em casa lá que não desfaz. Ah, porque isso aí é quando minha mãe era lá da não sei do que, daquela, né, da igreja, tal, daquela, e ela veio com isso aqui, eu não posso deixar isso aqui. Ah, isso aqui é uma coisa tão de estimação que, e você sabe que não é de Deus, mas está lá, porque você quer deixar. Ah, pastor, mas isso eu aprendi da minha mãe, eu aprendi do meu pai, sabe? Isso aqui é um costume de família, eu não posso, não tem como deixar. Então, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser apenas um crente normal. Veja que a palavra é clara. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância e a idolatria. São coisas que nos afastam de Deus. São coisas que tiram a presença de Deus. Ser crente, você aceitar Jesus, ok. E muitas vezes é difícil você lutar contra alguma coisa que já aquilo está impregnado dentro de você, mas você tem que se esforçar. Porque Deus tem algo mais para você. Por isso que uma frase que eu uso muito: enquanto você não entender e não aprender quem é você em Cristo, você não vai se livrar dessas coisas. Renúncia. Renúncia. Se não há renúncia, não há espaço para o enchimento do Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Segundo ponto. Sede pelo Espírito Santo. Talvez, Gustavo, que é administrador da escola bíblica, talvez a gente tenha que ensinar a igreja mais sobre o Espírito Santo de Deus. Porque a igreja, ela não valoriza o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Não é? Então, segundo ponto, sede pelo Espírito Santo, sede pela presença de Deus. E aqui, olha só, eu até notei que tem muito crente que não tem sede pela presença de Deus. É um crente comum. Deixa eu falar, você vai para o céu. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus e é fiel a Ele, obedece às suas palavras, ok, você vai para o céu. Mas é muito pouco para nós que entregamos a nossa vida para Jesus. Ele tem muito mais para dar. Ele tem muito mais. Sede pelo Espírito. Então tem muito crente que não tem a sede pela presença do Espírito Santo, porque já estão satisfeitos com o que tem. Pastor, não mexe com essas coisas, pastor. Eu estou tão sossegado.
eu levanto, agradeço a Deus, vivo minha vida, não faço mal para ninguém, vou na igreja domingo sim, domingo não, quando eu quero eu vou, quando eu não quero não vou. Pastor, eu estou bem assim, me deixa assim. Deus tem muito mais para você, meu irmão, minha irmã. Sede pelo Espírito Santo. Sede por aquilo que o Senhor pode dar para mim e para você, ó. Nós temos que ser crentes que buscam diariamente a plenitude do Espírito, a ponto de você falar assim: eu necessito dessa presença, eu preciso nessa hora dobrar o meu joelho, eu preciso sentir a presença dEle. Sabe aquele momento que você está lendo uma palavra, você está um louvor, de repente aquele ambiente, ele toma aquele ambiente e você fala: que é isso que está acontecendo aqui? Se você nunca viveu essa experiência, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe. É sede pelo Espírito Santo, sede. A busca é incessante, o que Deus tem mais para mim. Aí nós lembramos daquele louvor, né? Assim como a corça busca desesperadamente por água. Você sabe que a corça é um animal. Se você nunca ouviu o rugido da corça, procura para você ver, que coisa interessante. E a corça, ela busca por água quando ela está desesperada. Porque no momento que ela sente a falta de água, ela começa a exalar um cheiro que atrai os predadores. E ela precisa de água para se banhar. Ela precisa de água para afastar os predadores. Ela precisa de água para se saciar. Você precisa da presença do Espírito Santo para afastar os predadores da sua vida. Você precisa do Espírito Santo de Deus para saciar a sua vida, a sua sede. E aí nós não queremos. Estou muito confortável na minha posição. Eu repito, o Senhor quer colocar você em outro nível. Aleluia. Aleluia. Eu espero que essa palavra aqui sirva pelo menos para duas pessoas aqui essa noite, essa manhã. Eu espero que essa palavra sirva pelo menos para dois, que eu vou ficar satisfeito. Mas o meu desejo, a minha oração é para que todos sejam alcançados, para que todos tenham essa sede de busca pelo Espírito Santo, de conhecer o Espírito Santo, de entender quem é melhor o Espírito Santo, o que Ele pode fazer por mim. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto, então nós temos a renúncia, nós temos que ter sede. Terceiro ponto, consagração. Consagração. Olha lá. Esse é o ponto mais importante para sermos cheios do Espírito Santo. Consagração. A consagração, ela carrega dentro de si santificação, devoção e adoração. Para você se consagrar ao Senhor, você precisa se santificar, devoção e adoração. João capítulo 8, versículo 29 diz assim: aquele que me enviou está comigo. Palavras do próprio Jesus. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Presta atenção. Eu sempre faço o que lhe agrada. Muitas vezes tem coisas que não agrada a nós fazer, mas é necessário que eu faça para que o Senhor seja agradado.
Consagração. Então, consagração é fazer algo que você não é obrigado a fazer. Não vai roubar a sua salvação. Não é obrigado você fazer. Mas você faz porque tem um desejo. Está desesperado de se chegar mais perto de Deus. Mais perto do Senhor Jesus. Hoje nós temos mais cristãos com um coração frio do que crentes com um coração ardente pelo Espírito Santo de Deus. E isso pode começar a mudar. Começando de mim, começando de você. A necessidade de conhecer mais ao Senhor. O desejo desesperado. Gente, por favor, ninguém está falando aqui de fanatismo. É somente busca pelo Espírito Santo. É querer ser cheio cada vez mais da presença de Deus. É cada vez mais andar no sobrenatural. Sabe, você andar mesmo pela rua e algo sobrenatural acontecer, porque você está passando ali. Algo acontecer no seu trabalho, porque você está ali, cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, o Satanás, ele só bate em retirada quando há um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Satanás não tem medo de crente morno, de crente pacífico. Satanás tem medo do crente cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, que tem autoridade. Aleluia. Porque aí, quando nós nos consagramos, e aí a gente começa a orar mais, a gente começa a estender o nosso momento devocional, a gente se dedica mais às causas de Deus. Por quê? Porque você tem sede, porque você quer mais de Deus todos os dias. Sabe aquele momento que você assim, poxa, eu queria, faz tempo que eu não como esse prato que eu gosto, se eu pegasse aquele prato agora, eu devorava tudo, e sabe, e quando você, de repente, você vê, você compra, você faz assim, agora eu vou sentar e vou, é assim, é esse desejo de querer mais, você não aguenta mais, mas você quer comer mais, essa sede pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos para a conclusão, tem mais algumas coisas aqui, mas eu estou partindo para encerrar, que a gente precisa mexer aqui. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos habilitados a demonstrar os frutos do Espírito. Ninguém consegue demonstrar o fruto do Espírito se não está cheio do Espírito Santo. Se você tem um coração duro, cheio de egoísmo, como é que você vai demonstrar o fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5, 22. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, olha só, o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você, vou pegar só o índice, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não tem domínio próprio. Tem coisas na vida do cristão que só acontece se ele estiver cheio do Espírito Santo. Crente comum está cheio. Mas se você quer viver num nível diferente, se encha do Espírito Santo de Deus. Você veio aqui nesta manhã para que algo mude na sua vida. Para que você não vive uma vida como cristão comum, como você está acostumado a viver, mas que você sinta algo diferente na sua vida. Porque nós em primeiro lugar, nós buscamos a vontade de Deus para a nossa vida. Tenha isso no seu coração. Busque
em primeiro lugar a vontade de Deus para a sua vida. Fala mesmo em sua oração: Senhor, que eu não viva as minhas vontades, mas que eu viva a sua vontade. Mas se prepara, porque você vai não gostar de muitas coisas, porque a gente volta lá no começo, na renúncia, abrir espaço para que o Espírito Santo encha você. Aleluia. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós exalamos o perfume de Jesus Cristo. Sabe que eu vou falar, mas né, nada contra quem tem esse hábito, né? Lógico, aqui, né, são todos cristãos, eu creio que ninguém tem esse hábito. Mas você sabe que às vezes no prédio mesmo a gente sai, às vezes uma pessoa que você sabe que ela fuma, porque ela entra dentro de você no elevador, exala aquele cheiro de nicotina, sem ela falar nada. É dessa maneira que tem que ser o Espírito Santo. Quando você está num lugar, a pessoa encostar perto de você, a pessoa acha, pá, que isso? Tem alguma coisa diferente aqui. Por isso que eu falo, ser cheio do Espírito Santo é viver experiências com Deus. E a gente, principalmente quando a gente é jovem, como eu, a gente quer viver tantas experiências, né? Por que você não decide viver uma experiência com o Espírito Santo a partir de hoje? Peça a Ele. É de graça. É de graça. Espírito Santo, eu quero ser cheio. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o perfume de Cristo se exala. As pessoas reconhecem você um homem e uma mulher de Deus. Elas querem ficar perto de você. Elas vêm te procurar. Mesmo que ela não te conheça. Ela chega perto de você, né? Aquele exemplo que eu dei da pastora um tempo atrás. Nós estamos no mercado, lá no Açaí, fazendo compra. Daqui a um pouco eu olho assim, eu vejo uma senhora abraçada com a pastora chorando. A mulher está escolhendo cebola lá, acho que é a cebola que diz. Aí depois ela falou, não, a senhora foi pegar o saquinho ali para colocar a fruta ali, não sei o que era, e a pastora já tinha tirado, em vez da pastora, a pastora deu para ela. Naquele ato, ela parou e falou assim, tem algo diferente aqui. Aí a pastora falou assim, é o Espírito Santo de Deus. Nem conhecia, a pastora abraçou ela. É assim. No mercado lá na Engenheiro, uma pessoa estava de limpeza, acho que nós passamos antes só, cumprimentamos, né, bom dia, e passou e a gente continuou comprando. Aí ela voltou, ela parou, nossa, mas que sorriso, que diferente, falou, só por falar, Espírito Santo de Deus, você ser reconhecido como um homem e uma mulher de Deus, isso você pode buscar, isso você pode desejar. Não queira ser um crente comum. Se você soubesse as experiências que Deus quer te dar, se você se deixar encher pelo Espírito Santo, a partir de hoje você vai escrever uma história, e você pode até anotar. E eu faço um desafio para você, em nome de Jesus. No momento que você se consagrar ao Senhor e colocar, Senhor, eu quero ser cheio, eu quero exalar o seu perfume, e você vai começar a relatar, escrever o que Deus vai fazer através de você, as experiências que você vai ter. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos gratos por todas as circunstâncias.
Acabou a murmuração. Você não murmura mais, você entende, você compreende o propósito de Deus na sua vida, em tudo o que está acontecendo à sua volta. Vocês estão entendendo como muda? Quando somos cheios do Espírito Santo, vivemos para o Senhor, não vivemos mais para nós. E aí cai o versículo 18: não se embriague mais com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Veja, quando Paulo usa aqui o vinho, não é? E fala de embriaguez, é tudo aquilo que tira a sua consciência, que tira toda a sua compreensão do que é Deus sobre a sua vida. Entenda isso. E eu encerro com uma frase do Billy Graham. Eu quero encerrar. Aí vocês podem cantar. Billy Graham disse assim: eu tenho certeza que não é opcional ficar cheio do Espírito Santo. Não é opcional. Mas é a necessidade que eu tenho de ser cheio do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo não é anormal. É a vida, é a vida normal do cristão, porque nós precisamos dele. Então, ser cheio do Espírito Santo teria que ser normal para nós. Não precisaria ninguém falar para você que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque tem que ser normal, pastor. Você querer mais de Deus. Você busca tantas coisas que você quer mais, por que não buscar a presença do Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Trabalha, Senhor, no coração, Senhor. A presença dEle. Oh, meu Deus. Feche os seus olhos. E se há um desejo no seu coração de ser cheio do Espírito Santo, Deus, comece a falar com Ele. Você não se enche do Espírito Santo se você não buscar intimidade. Aleluia. Oh, Deus. Ore, fale com Deus, fale com Deus. Aleluia. Fale com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória, Senhor. Sim, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. Sim, Senhor. Que o Senhor encontre corações, Senhor, sedentos por Ti, Senhor. Corações dispostos de abrir mão das coisas desse mundo, mas se chegar mais perto de Ti. Aleluia. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor. E a vergonha disso. Tua presença, Senhor. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher
Aleluia! Que arda em seu coração uma chama para buscar o Espírito Santo de Deus. Que a partir de hoje você não seja um crente vazio ou um cristão comum, mas que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Santo, santo. Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Você pode ficar em pé. Continue adorando o Senhor. Fique em pé nesse lugar. Adore ao Senhor. Aleluia! Que o Senhor, que o Espírito Santo tire toda a frieza do seu coração. Que você ande desesperado pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Pai, que possamos ser crentes diferentes, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, ser cheios do Espírito Santo. E que prodígio, Senhor Deus, possa acontecer através das nossas vidas. Que o Senhor unja, Senhor, a mente, o coração, as mãos, Senhor Deus, daqueles que vão se dispor, Senhor Deus, a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus, que haja uma unção diferente, Senhor, no nosso ministério, que haja uma unção diferente na nossa igreja, Senhor, que milagres aconteçam, Senhor Deus, que vidas sejam restauradas, Senhor Deus, que nós possamos viver um novo tempo, Senhor, uma igreja cheia do Teu Espírito Santo de Deus. Levanta profetas, Senhor Deus, levanta evangelistas, missionários, Senhor Deus, pastores, pastoras, Senhor Deus. Oh, Senhor, jovens cheios da Tua presença, Senhor Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, vem e nos enche. Batiza, Senhor. Batiza com o Teu Espírito Santo, com evidências. Oh, Senhor, que o Senhor encontre liberdade em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor encontre verdadeiros adoradores nesta manhã, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, santo é o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Santo é o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Babaxere barabacandele manas.
Sabe quando você sente que você quer mais de Deus? Quando você quer ser cheio do Espírito Santo, sabe? Quando você entende isso? Quando você não tem pressa de sair da presença dele. Quando você começar a pensar assim: o culto já está terminando, queria mais. Isso é um sinal de que a presença do Espírito Santo está dentro de você. Que aquele que é cheio do Espírito Santo não tem desejo de sair da presença de Deus, num ambiente que está cheio da presença de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua casa. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. Que a sua semana seja uma semana de bênção. Que a sua casa seja repleta de milagres, de ações do Espírito Santo. Que brote dentro do seu coração um anseio, um desejo pela presença do Espírito Santo. Que você não seja um crente comum, mas que, assim como aconteceu com o profeta, quando aquela mulher viu o profeta andando pela rua, ela disse: ali vai um homem de Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe na sua caminhada. Que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída. Que o Senhor restaure a sua vida de oração, a sua vida de devocional. Que o Senhor restaure aquilo que você tinha perdido. Que você ande por novos caminhos. Que tudo aquilo que tira a presença de Deus no seu coração se afaste de você. E que você seja um homem, uma mulher cheia da presença de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um domingo, Senhor. Obrigado por esse momento. Que não fique apenas aqui nesse momento, mas que possamos sair, Senhor, por aquela porta, exalando o seu perfume, falando da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã. Honramos o teu nome, Senhor. Graças te damos por tudo. Graças te damos por tudo que iremos receber, Senhor. Sairemos daqui, mas não da tua presença.